Bom, a flotação teve seu início no século anterior, possuindo a aplicação do beneficiamento de minérios, no qual a recuperação dessas espécies sólidas existentes em suspensões não homogêneas baseavam-se nas diferentes capacidades dessa suspensão de se aderirem a bolhas, separando seletivamente. Atualmente, essa operação também é destinada a diversas áreas da engenharia, tal como no setor alimentício. O processo de flotação, ele é contrário à da sedimentação gravitacional, de modo que essas partículas presentes na suspensão sejam separadas por ascensão, introduzindo microbolhas de ar. Esses sólidos, eles se aderem a essas microbolhas, formando combinações de partículas e de bolhas que ficam com a densidade menor do que a do meio, onde elas flutuam até a superfície do líquido, onde são removidas. Em condições normais, essas partículas elas se sedimentariam. A hidrofobicidade é uma das características mais importantes da flotação, que é a capacidade de alguns minerais de se acoplarem em bolhas de ar, de modo que quanto maior vai ser essa aversão do material à água e a materiais polares, bem como sua afinidade a materiais apolares, como o ar atmosférico e as substâncias gráceas, quanto mais hidrofóbico for esse mineral no caso. Também existem estudos que essa propriedade ela pode ser manipulada em alguns minerais, introduzindo algumas substâncias específicas. Logo, podemos transformar qualquer mineral hidrofóbico sob a presença de um reagente especial. Também é possível, dentro de uma solução de diferentes minerais, selecionar apenas um para que ocorra a hidrofobia seletiva. E essa substância é capaz de absorver a superfície do mineral e se torná-la, deixá-la hidrofóbica, é denominada coletor, e o mecanismo da absorção e geração de hidrofobicidade é determinado coleta. Bom, agora falando sobre os equipamentos que realizam a flotação, existem vários tipos de equipamentos dentro do meio industrial e eles vão exercer essa influência, de executar esse processo operacional. E eles estão muito ligados à característica, de sua dinâmica, hidrodinâmica e a distribuição de bolhas, que vai ser formada ao longo de todo o processo. Agora, o primeiro equipamento que iremos falar será as células convencionais. As células são tanques projetados para receber a alimentação de um lado, de forma contínua, e também, nessa parte lateral do outro lado oposto, sendo descarregada. Então, o material vai ser deprimido e é arrastado pela corrente de ar ou de água que entra no equipamento, na parte superior, e também vai sair pelo fundo da célula, passando por as células seguintes, e finalmente ser carregado pela caixa de descarga. Então, nós temos um sistema aqui, onde vai entrar a parte de alimentação, nós temos o motor elétrico que vai gerar essa entrada de ar ou água, na parte de trás do equipamento, e na parte de oposto nós temos a caixa de descarga, na parte do fundo, de onde vai sair o material. Então, a maquinária que vai realizar essa flotação é o rotor, ele se localiza no meio da célula, ele é ligado por um eixo, então ele vai conseguir realizar esse mecanismo por completo. As células convencionais, ou a célula de flotação mecânica, ela vai requerer a geração de 3 tipos de zonas hidrodinâmicas. A primeira zona, para baixo, seria a zona turbulenta. Ela fica próxima ao retorno, e ela é necessária para causar a suspensão de sólidos, a dispersão de gás e também uma tensão melhor entre partículas e bolhas, para que possa ser recolhido com maior eficácia os minerais. A região acima dela, nós encontramos a zona de repouso, onde vai ser vários agregados de partículas de bolha e elas estão numa região menos turbulenta que a de baixo. Então, elas conseguem se manter de forma que conseguem suspender a zona de espuma. E essa zona de espuma é uma passo adicional para a limpeza e melhoria da qualidade do produto. Outro equipamento que existe na flotação são as células tanques. Então, diferente das células convencionais, ela utiliza um equipamento de agitadores e condicionadores que irão promover essa agitação e movimento da polpa. Então, por conta disso, nós temos que o tamanho e a quantidade de bolhas irão depender de alguns fatores. Então, como a dosagem e o tipo de reagente que será colocado, a pressão do ar, a pressão do líquido que vai ter, a velocidade periférica do rotor para causar agitação. Então, essa velocidade de rotações por minuto, ela vai depender dessa velocidade periférica e também da sua capacidade de areação. Geralmente, nós temos um valor fixo de 1.250 RPM para esses equipamentos. O funcionamento das colunas de flotação consiste na alimentação da polpa na parte superior da coluna, enquanto o ar é injetado na parte inferior. Isso provoca um fluxo contracorrente das bolhas de ar em sentido ascendente, com a polpa em sentido contrário. A região da coluna onde ocorre contato entre bolhas de ar e partículas de sólido é chamada zona de coleta.
As bolhas carregadas seguem fluxo ascendente e se acumulam na parte superior da coluna, formando uma camada de espuma chamada de zona de limpeza. A polpa contendo concentrado segue o fluxo descendente em direção à base das colunas e escoa pelo tubo de underflow. O sistema aspersor é responsável pelo borbulhamento no processo de flotação em coluna e consiste de um manifold, sistema de tubulações com várias válvulas, que recebe água e ar e distribui para o sistema de aeração. O ar entra no manifold em um ponto e a água em outro, e saem juntos pelo sparger, que é o borbulhador. Este fluxo misturado é injetado na coluna a alta velocidade. As principais variáveis do projeto de coluna que influenciam nesse processo de flotação são vazão do ar, água de lavagem, altura da camada de espuma, tamanho das bolhas, alteração da seção de recuperação, tempo de residência. Aqui podemos ver uma coluna de flotação. Ela apresenta algumas diferenças em relação à célula mecânica, e essas diferenças têm permitido a obtenção de resultados melhores na coluna convencional, principalmente na flotação de material com granulometria fina e na etapa de limpeza. Na célula pneumática, os mecanismos de colisão e adesão entre partículas e bolhas ocorrem externamente à célula com elevada eficiência, e com isso não há necessidade de elevados tempos de residência. Essa célula apresenta outras vantagens como eficiência na recuperação de partículas pequenas e grossas, onde a flotação em células se revela ineficaz, células de tamanho reduzido e, consequentemente, menor espaço necessário para a implantação da unidade de flotação, menor consumo energético, menor turbulência, favorecimento de partículas grosseiras se comparada com as células convencionais e ampla faixa de distribuição granulométrica na polpa. Aqui nós temos um circuito completo de flotação, que mostra não somente as etapas de flotação, mas as etapas auxiliares a esse processo. A primeira aplicação que trouxemos na indústria alimentícia é da clarificação por flotação com ar dissolvido da calda de açúcar cristal para a produção de açúcar refinado. Essa aplicação é muito importante porque o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar de cana, representando uma grande importância para o crescimento do país. Uma das etapas mais importantes da produção de açúcar refinado é a etapa de clarificação da calda de açúcar, porque ela influencia as etapas subsequentes do processo para a obtenção de um produto de boa qualidade. No Brasil, geralmente nos processos convencionais, as usinas e refinarias utilizam a sulfitação para clarificar o caldo e o xarope da cana, mas esse processo tem gerado muitos problemas, como operacionais, tecnológicos e ambientais. Por isso, existe uma forte demanda por pesquisas que visem o desenvolvimento de tecnologias que busquem um melhor rendimento, qualidade do produto e aproveitamento dos recursos naturais existentes. Entre essas tecnologias, a gente tem um processo de flotação com ar dissolvido, utilizando um polímero catiônico para neutralização e coagulação de partículas coloidais e em suspensão, que pode ser a opção viável para o setor sucroalcooleiro. Na indústria alimentícia, além da aplicação já citada, a flotação ela tem sido recentemente aplicada na clarificação de sucos de maçã, limão, uva, laranja e também do vinho branco. Outra aplicação é a utilização da flotação em coluna para o tratamento de efluente na indústria láctea. Os principais impactos ambientais causados pelas indústrias de laticínios estão relacionados ao lançamento de efluentes líquidos, geralmente sem nenhum tipo de controle ou tratamento. Eles representam um sério problema devido ao seu alto teor de matéria orgânica que ocasiona sérios problemas no meio ambiente. Com o objetivo de atingir os padrões de descarte estabelecidos pela legislação, os processos de sedimentação e flotação constituem-se como alternativas eficientes para o seu pré-tratamento. Outra aplicação da flotação na indústria alimentícia seria como apresentado na tese da Andressa Bichara, em que há o tratamento da vinhaça para que seja utilizado como meio de cultivo da microalga Chlorella vulgaris, que tem potencial bioenergético para a produção de biodiesel. Como dito anteriormente, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar de cana, sendo que também é o país com maior geração de resíduos provenientes da indústria sucroalcooleira que utiliza matéria-prima cana. A vinhaça ela é um dos subprodutos provenientes da indústria, em que são gerados 12 litros desse efluente para cada litro produzido de álcool. No Brasil, há algumas opções de utilização da vinhaça, sendo que o mais aplicado seria a utilização em plantações de cana, em que, por possuir uma alta carga orgânica e nutrientes suficientes para nutrir o crescimento, consegue completar o ciclo de produção da cana-açúcar. Produção da cana para
com o objetivo de produção de açúcar e álcool. Só que é um ramo da indústria que está em constante crescimento. Então, este trabalho adiciona mais um significado para a vinhaça, que é um subproduto, na produção de outro biocombustível, que seria o biodiesel. Então, a flotação ela pode ser utilizada além do processo na produção do produto que se requer, mas também no subproduto, em que há um ressignificado nesse subproduto, em que pode-se produzir tanto um biocombustível, quanto também servir para um suprimento da alimentação animal, que seria a parte sólida do efluente obtido pelo sistema FAD. Mais uma aplicação na indústria alimentícia da flotação seria como apresentado na tese de Crespilho, que seria o tratamento do efluente da indústria de processamento de coco, utilizando a eletroflotação. Ele tem o objetivo mais de desenvolver um reator eletroquímico que visa o tratamento de uma amostra do efluente da indústria de coco, que possui uma alta composição de óleos e graxas. Por isso foi escolhido a eletroflotação, por ter a vantagem no sentido de menor dimensões de bolhas no processo eletrolítico. Já foi mencionado também que há uma grande importância no tratamento de efluentes em visão legal e pela pegada ecológica da indústria. As indústrias alimentícias geralmente têm uma alta produção de efluente e é necessário o tratamento deste, além da possível utilização após essa etapa, como foi mostrado anteriormente. Bom, diante então do que foi apresentado ao longo desse seminário, a gente pode estar concluindo que é notório a importância da flotação dentro das indústrias, onde ela teve início com as mineradoras fazendo a concentração de minérios, e que, ainda assim, mesmo ela tendo seu início na mineração, ela possui diversas aplicações dentro da engenharia, com destaque principal nas indústrias alimentícias, como demonstradas as aplicações no decorrer desse seminário. E, por fim, a gente tem aqui, para finalizar, uma outra aplicação da flotação, que é no tratamento de águas, onde as impurezas são arrastadas para a superfície por microbolhas de ar, permitindo fazer a retirada das mesmas nessa camada superficial. Bom, aqui estão as referências que foram utilizadas para a gente estar realizando esse seminário. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, aqui estão nossos contatos.